pessoal, boa tarde. Quinta-feira, dia 16 de agosto, o Bate-Papo Esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala tudo sobre o futebol como o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Fábio defende 3 pênaltis e leva Cruzeiro à próxima fase da Copa do Brasil. Atlético se prepara para enfrentar o Botafogo. Rui não participa de treino e vira dúvida para Adilson Batista. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e convidamos você a participar com a gente. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Então participe com a gente, mande suas perguntas e mensagens. Queremos a sua opinião sobre a classificação do Cruzeiro de ontem, sobre as atuações do Emerson na lateral direita do Galo e a expectativa de você, torcedor do América, para o jogo contra o Fluminense. Contamos com a sua participação e convidamos vocês a acessarem as redes sociais do programa. O Bate-Papo Esportivo está no Facebook e no Instagram e também com o canal no YouTube. Entre lá e confira vídeos exclusivos do programa que separamos para vocês. Agora, antes de falarmos do América, vamos passar aqui pelos nossos convidados de hoje. Guilherme Guimarães, que andou sumido. O que aconteceu com você, Guilherme? O pessoal sentiu sua falta? Tudo bem, Ana? Um abraço para você, um abraço para o pessoal que nos assiste em casa, nas redes sociais. Eu fiquei ausente um pouquinho, estava cuidando da saúde, né? Então, precisei me afastar um pouquinho, diferente de outras pessoas que foram para o bar enquanto não participaram do programa. Eu corto meu pescoço, mas eu não falo quem é. Olha, mas é isso aí, estou de volta num dia gente. especial aí para o torcedor do Cruzeiro e para o goleiro Fábio. 3 defesas de pênalti, não é para cada um numa partida decisiva. Vamos lá também o nosso querido Fred Jota. Tudo bem, Fred? Boa tarde. Como é que você achou aí do jogo de ontem? Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O Cruzeiro sofreu mais do que precisava. O final foi épico com as 3 defesas do Fábio, mas não precisava ter chegado a esse ponto. Correu o risco, né? Com certeza. E Edu, o que você achou? Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde, viu? Um abraço a quem está ligado do Bate-Papo Esportivo. Eu achei dentro do normal, de um jogo grande, de 2 clubes grandes, tradicionais, de um mata-mata de Copa do Brasil, jogo de decisão, não tinha nada ganho. O Cruzeiro tinha trazido uma grande vantagem para Belo Horizonte, mas não tinha nada ganho. O adversário, tradicionalíssimo, a gente sabe da qualidade técnica desse time do Santos, que era uma equipe muito mal treinada. E aos poucos o Cuca vai dando a cara dele ao time. O Cruzeiro teve dificuldades, mas não fez um jogo ruim, não. Perdeu por 2-1, mas não foi um péssimo jogo do Cruzeiro, pelo contrário. Mas no final, acho que todo mundo saiu satisfeito do Mineirão, como disse o Jota, uma classificação épica para ficar na memória do torcedor. Isso aí, a gente vai falar do América daqui a pouquinho, mas antes a gente vai dar uma passadinha nos resultados dos jogos da Copa do Brasil de ontem. Vamos ver aí, vai colocar aí na tela pra gente os resultados, olha aí. Então, 2-1 para o Santos, ontem mais claro com a classificação do Cruzeiro, 1-0 para o Flamengo e Corinthians também 1-0 contra a Chapecoense. Bons resultados, Jota? Bom, o Flamengo e Grêmio foi um jogo que entregou menos do que a gente esperava, na minha opinião. Dessa vez o Grêmio teve mais posse de bola, chegou a encurralar o Flamengo, mas teve uma incapacidade gigante de colocar a bola na rede, né? E o jogo, eu acompanhei Flamengo e Grêmio, depois acompanhei apenas os lances do Corinthians e Chapecoense, que pelo jeito foi uma pelada danada. Foi um jogo muito fechado, o Flamengo larga com favoritismo, que é o confronto Flamengo e Corinthians. Eu ouvi o final do jogo Corinthians e Chapecoense na Rádio Globo, né? E os comentários eram assim, que partida que foi aquela? Um jogo fraco tecnicamente, obviamente que o Corinthians fez o papel e garantiu a classificação, já havia vencido o primeiro jogo, venceu o segundo, vai à semifinal também da Copa do Brasil, mas fez aquele jogo burocrático que estava com a classificação definida, fez mais o gol, fez o resultado e não foi aquela plástica de jogo. Mas futebol é isso, né? Resultado. O Cruzeiro fez um jogo bonito, se a gente for olhar dentro dos 90 minutos, teve muita chance de vencer o Santos, não conseguiu, levou a virada e acabou levando a decisão
para os pênaltis. E eu já vi o torcedor do Cruzeiro comentar, né? Muita gente reclama que quando o Cruzeiro joga de uma forma burocrática, mas vence por 1-0, o pessoal reclama que não teve futebol bonito. O Cruzeiro ontem jogou um futebol vistoso, bem mais vistoso que o torcedor está acostumado, mas acabou saindo derrotado e precisou dos pênaltis para avançar na Copa do Brasil. Sobre esse jogo Chape e Corinthians, eu queria saber qual o grande jogo que a gente assiste da Chapecoense em mata-mata. Ela amarra todos os jogos. Contra o Cruzeiro na Copa do Brasil ano passado foi assim, contra o Atlético foi desse jeito, Verdade. Contra o Corinthians é assim. O time da Chapecoense amarra todo jogo contra qualquer time e todo jogo é feio contra a Chapecoense no mata-mata. Tá errada a Chape? Não, tá certíssima. Esse é o jogo dele. Aliás, só para completar esse comentário, a Chape sai da Copa do Brasil sem fazer nenhum gol. Empatou os duas 0-0 com o Atlético e perdeu as duas de 1-0 com o E não estão errados. A Chapecoense não está errada. É o que é possível. É A proposta deles, Justamente. às vezes vão passar, às vezes vão ficar, como passaram do Atlético, por exemplo. Quase eliminaram o Cruzeiro no ano passado. O Cruzeiro venceu por 1-0 o gol do Raniel aqui em Belo Horizonte. Depois teve um 0-0 lá, um jogo feio pra danar. Confusão nos bastidores. O copo d'água do voador. Do lateral esquerdo, que está no Palmeiras. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Então, é característica da Chape. E o Flamengo e Grêmio, jogo grande, né? Então, o futebol é aquela coisa. Ontem no Mineirão, o Cruzeiro com mais volume, o Santos chegou 3 vezes. Um chute do Vitor Ferraz, que o Fábio defendeu tranquilamente, e as outras 2 meteu os 2 gols. Nós vamos falar do Cruzeiro, mas primeiro vamos falar um pouquinho do América. O técnico Adilson Batista teve uma dor de cabeça no treinamento de ontem. O meia Rui, com dores na região do nervo ciático, foi poupado das atividades e fez tratamento no departamento médico. E aí, hein, Guilherme? Mas o América já trabalhou hoje pela manhã e o Rui foi a campo, trabalhou com os outros companheiros. A gente não pode cravar que ele vai jogar, né? Principalmente porque teve aí esse problema com dor no nervo ciático e isso, de fato, atrapalha bastante. O América tem desfalques, vai ter desfalques já garantidos, né? O Giovani e o Robinho não podem enfrentar o Fluminense por questões contratuais, então o Adilson vai ter que quebrar aí a cabeça para escalar o América, que perde também o Norberto, voltou a sentir dores no tornozelo e possivelmente está fora aí dessa partida também. Agora, Fred, caso o Rui não venha jogar, quem que seria o melhor substituto para a vaga dele, na sua opinião? Bom, provavelmente o Adilson vai ter que mexer até na estrutura do time, né? Porque o time da América circula muito em torno do Rui. Às vezes o Rui joga um pouco mais avançado, como um falso 9, e de repente pode estar aí a mudança. De repente ele começar com o Rafael Moura, que é um atacante pesado, volta a repetir isso. Não sei se é a melhor alternativa para o início do jogo, mas é uma alternativa, com o Marquinhos um pouquinho mais avançado, jogando do lado ali, tentando puxar o contra-ataque. Um jogador mais leve para tentar municiar o Rafael Moura. Agora, Edu, ainda continuando aí no assunto do Rui, sem o Rui acaba tendo uma mudança tática no time, né? Como o Jota falou, ele vai ter que mexer, ele pode ter que mexer na estrutura, mas eu acho que o Rui vai para o jogo, né? O América tem um elenco muito curto, qualquer jogador, qualquer peça que o Adilson perca vai fazer muita falta. É difícil substituir a altura nesse elenco do América e é um momento que tem que ir pro sacrifício, né? Tinha uma pessoa que eu lembro com um problema no ciático, era minha avó, né? Problema no nervo ciático, mas é um negócio de velho, né? Foi falta de sorte, hein? A gente não escuta isso muito no mundo do futebol, não, mas eu acho que uma fisioterapiazinha ali, uma injeçãozinha aqui, dá para ele ir para campo e o Adilson não vai ter o desfalque do Rui. Só para frisar, o Breno não está aqui hoje, apesar da idade, o problema dele não é nervo ciático, não, né? Sabe que você está falando que é coisa de velho, né? Mas Olha brincadeira, um só. abraço pro Breno aí que está nos acompanhando em casa. O Guilherme voltou bem soltinho, né, Guilherme? Mas que bom, né? Tá alegrando aí o nosso programa. Isso aí, tamo de Agora, volta. Guilherme, aproveitando você aqui, o América, você acha assim, qual o ponto principal do Fluminense que tem que tomar cuidado para esse jogo? O Fluminense tem um time que não é tão brilhante assim, mas tem peças importantes. Tem o lateral Gilberto, que é um jogador que se destaca bastante, principalmente o Pedro, que é um excelente camisa 9. O futebol do exterior já fez propostas para levá-lo, o futebol da França. O Tite tem observado bastante o Pedro, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, a América tem que ficar de olho que o Fluminense, apesar de não ter esse elenco tão brilhante, mas é um time guerreiro e a própria torcida grita isso nos jogos, né? Time de guerreiro. E vai buscar o resultado a qualquer custo. Eu acho que a gente vai ter o América no mesmo estilo, viu, Ana? Fechadinho, esperando, principalmente porque o adversário tem o Marcelo Oliveira no banco. Os times do Marcelo são times ofensivos, mas que geralmente descuidam do setor defensivo. Então, se o América se fechar e tentar sair em velocidade, o que tem sido um problema do América, né? Ele se fecha, mas não tem a velocidade para sair. Exatamente. Mas para esse jogo, o Adilson trabalhando durante a semana, se fecha, sai em velocidade,
pode ser que o América feche esse turno com uma pontuação bem tranquila, dentro do planejamento, para fazer um retorno que ele possa até ser pior do que no turno e ele se mantém na Série A para o ano que vem. Lembrando que o Fluminense joga hoje à noite no Uruguai. Sul-Americano. Sul-Americano, venceu o Defensor por 2-0, o jogo de ida no Maracanã. Mas também não tem um elenco muito grande, não. Então vai usar muitos jogadores lá. Hoje é uma quinta-feira. E vai desgastar o Fluminense um pouquinho, né? Exatamente. Quinta viagem, fisicamente o América pode tirar proveito. O Tomou América... uma pancada na última rodada, em casa, jogando contra o Internacional. O Inter que subiu bastante na tabela. Uma vitória de 3-0. Você como mandante, né? No caso, uma derrota do Fluminense para o Inter como mandante, dá uma chacoalhada, principalmente pelo que você disse, Fred. Tem um jogo importante agora, Copa Sul-Americana, e ainda volta as atenções para o Brasileirão no fim de semana. Exatamente, o América tem que aproveitar bastante essa oportunidade, assim como o Atlético, de estar só no Campeonato Brasileiro e tirar proveito disso, né, Jota? Eu acho que aí, com certeza, tem mais chances de se manter na Série A. Sem dúvida. Todos os times que têm só o Campeonato Brasileiro pela frente, chegou o momento de fazer essa diferença, né? É por um motivo ruim? Tá fora de outras competições maiores. Mas o América, especialmente, somou muitos pontos nessa fase e pode tirar proveito disso. Se deu bem contra o Palmeiras, por exemplo, que estava jogando entre duas competições, né? Pega agora o Fluminense, também saindo de um jogo duro, e é a hora de saber aproveitar. E especialmente fazer o dever de casa. O América não pode perder pontos em Belo Horizonte. Bom, agora eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego e quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e tem uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueçam, viu, pessoal? Estão procurando um emprego? Mande seu currículo lá na mundiale.com.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não saia daí.